Esta é uma série que eu quero que você anote o tema. Escreva princípios de prosperidade. E hoje eu quero falar com você sobre o primeiro princípio, o princípio da mordomia. É interessante que quase sempre que eu vou falar desse assunto, chove. Não é brincadeira, porque se você entende muito bem sobre isso, você sabe da tempestade que houve quando Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. Então, é uma coisa muito séria, porque pouca gente gosta de ouvir sobre isso, mas todo mundo precisa em algum momento. Quando eu falo sobre princípios de prosperidade, primeiro, eu quero que você pense nisso comigo. Imagine como que seria bom se você estivesse numa situação financeira tão boa, que você não precisasse dormir desesperado. A única preocupação sua quando você tivesse que orar, não era perguntando: Senhor, como eu vou pagar por isso? Era apenas perguntar: Senhor, compro isso ou não? Pense como que seria, tenta imaginar como que seria bom você viver o tipo de vida no qual você não precisa se desesperar por conta do que você tem que pagar. A sua maior preocupação é: Senhor, eu abraço ou rejeito essas oportunidades. Você consegue dormir bem, não sofre ataque de pânico, não tem crise de ansiedade. Agora, quando eu te pergunto se isso é possível, muitos pensariam o seguinte: é possível quando eu tiver R$1 milhão na conta. Outros pensariam: isso é possível quando eu tiver terminado de pagar a minha casa. A tristeza é que nenhuma dessas hipóteses que as pessoas pensam são necessárias, porque esse tipo de vida qualquer um pode viver sem precisar ser rico. Basta você viver dentro das suas posses. Se você consegue imaginar como que seria bom você olhar para os próximos 20 anos da sua vida e pensar que você não precisa ficar preocupado com a sua aposentadoria, você está conseguindo cumprir o que a Bíblia diz, que o pai bom deixa bens para os filhos. Você pode não deixar muitos bens, mas pelo menos uma boa casa, um bom imóvel você deixa para eles, mesmo que eles precisem vender e repartir entre dois. Esse tipo de pensamento é totalmente viável, é totalmente cabível para qualquer crente. Não há necessidade de você ser milionário. Uma das coisas que eu quero que você receba ao fim dessa série, primeiro, é ter noção do que de fato é a prosperidade para Deus. Segundo, ter em mente que ser uma pessoa próspera não é ser uma pessoa rica. Terceiro, entender que você pode muito bem viver bem e não ser uma pessoa rica. Quarto, se eu conseguir sair daqui fazendo você aprender muito mais sobre mordomia, quando eu digo sair daqui não é hoje, mas é encerrar esse assunto, e generosidade, eu já fico satisfeito, porque existem dois remos, se assim eu poderia dizer, no seu barco. Um é generosidade, o outro é mordomia, ou outra palavra para mordomia é administração, mas eu amo mordomia porque esse é o termo que a Bíblia usa no grego, mordomia. Tem 3 tipos de pessoas na igreja. Você tem os extremamente generosos, mas não tem administração nenhuma e nunca saem do lugar. Ficam ali remando, não saem. O outro grupo é os extremamente corretos, administram corretamente, não tem dívida, se tem, pagam em dia, e se pagam em dia não gastam mais do que pode, e não são generosos de nada, e também não saem do lugar.
Esses dois grupos é o que mais dá raiva. Por quê? Porque entra ano, sai ano, eles não mudam de vida e desanimam a maioria das pessoas de ofertar e dizimar. Porque as pessoas olham para a vida do generoso ao extremo, não vem nada de bom acontecendo. Olham na vida do administrador ao extremo, não vem nada acontecendo. Aí você tem o terceiro grupo, e é bom você anotar isso para você entender que na igreja ele é normalmente o menor. O menor grupo é aqueles que usam os dois remos, são generosos ao extremo e mordomos ao extremo. O meu pai talvez é a pessoa mais generosa que eu conheço. Mais generosa que eu conheço. Meu pai é uma pessoa tão generosa que não é de se espantar quando às vezes você sai com ele e vê ele entregar 3 ou 4 mil reais para o manobrista de caixinha. Que a pessoa ganharia no mês e ele dá. Não é de se assustar você ver às vezes ele deixar 1.000 reais de gorjeta na conta. Para um bom atendente. Não é de se espantar que ele, um dos seus adversários, processou ele, perdeu a perna e ele fez questão de pagar a prótese da perna e sustenta até hoje. A pessoa forjou a assinatura, criou um cheque milionário que ele não havia assinado, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa extremamente administrativa. Um homem multimilionário. Meu avô também não é de menos. Pessoas muito prósperas sempre vão ser pessoas invejadas e caluniadas. Sempre esteja pronto para isso. Sempre. Sempre. O que você tem que entender, e hoje eu quero falar sobre administração um pouquinho. Não, eu não quero falar tudo, quero falar só um pouquinho. É que enquanto você não remar com esses dois remos juntos, você não vai sair do lugar. Mordomia e generosidade. 3 João, capítulo 1, vai dizer em uma tradução, Almeida Revista e atualizada, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João, você sabe, ele escreve isso para um homem chamado Gaio, e ele diz: eu espero que você seja próspero, mas você sabe disso, que toda palavra ela é inspirada por Deus. Então esse não é um desejo de um homem, esse é um desejo de Deus. Eu desejo que você prospere em todas as coisas. Deixe-me só certificar de que você não tem dificuldade com a palavra prosperidade. Deus ama a prosperidade dos seus servos, isso é bíblico. O problema é que a gente cria outras formas de falar essa palavra para que essa palavra não doa no ouvido de algumas pessoas, porque algumas pessoas travam quando ouvem isso. Travam. Deixa eu te dar qual que é a definição de prosperidade biblicamente. Só para que você lembre. Salmo 35, verso 27 diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Prosperidade aqui é diferente da prosperidade de 3 João. 3 João, a palavra prosperidade ali, no grego, significa bem-estar, bem-sucedido. Aí quando nós vemos a palavra prosperidade no Salmo 35, a palavra ali é shalom, que é a mesma palavra para paz, que também é a mesma palavra para plenitude, também é a mesma palavra para saúde. Shalom significa também contentamento. Shalom também significa descanso. Shalom também significa confiança. Põe as duas definições juntas. O que é prosperidade? É você ter o suficiente a ponto de ter descanso. É você ter o suficiente a ponto de ter paz. É você ter o suficiente a ponto de você ter tranquilidade em relação ao seu futuro. Eu não acredito que todo mundo vai ser rico, mas eu acredito que prosperidade é para todos, porque isso é bíblico. O problema é que as pessoas não sabem. Alguns de vocês aqui são muito prósperos e não são ricos. Então as pessoas elas imaginam que Deus vai dar para todos na mesma medida e não conseguem ser gratos pelo que já tem e não conseguem reconhecer o que já tem. Sabe, para onde você tem que ir, sempre vai faltar alguma coisa. Mas para o que você tem que fazer agora, uma pessoa próspera já tem o necessário. Se você pudesse anotar isso, era tão importante. Para onde você tem que ir, vai faltar alguma coisa. Para isso é necessário fé. Mas para o agora, Deus vai te dar em abundância. Aí é a prosperidade. Agora, que tipo de prosperidade é essa? Toda prosperidade, sabe? Pessoas o suficiente para te ajudarem, pessoas o suficiente para te apoiarem, pessoas que te aconselham e, principalmente, maior prosperidade que você tem
é o seu relacionamento com Deus. Com Deus. Eu queria que você entendesse que o teu relacionamento com Deus é a base de tudo. Por quê? Porque tem gente que acha que quanto mais pobre você for de dinheiro, mais crente você é. Eu queria que fosse verdade isso, mas isso se chama asceticismo religioso, ou em outras palavras, isso é teoria de São Francisco de Assis. Tem nordestino aqui, não tem? Vocês vão entender bem o que eu estou falando, porque vocês vieram de lá e vocês sabem que eu estou falando que é verdade. É uma mentalidade impregnada numa região que, se você não luta, você não vence. Não estou fazendo nenhum, não estou falando que, mas estou falando que lá é de onde vem esse pensamento. É aquele pensamento de que Deus dá mais para quem tem menos, ou quanto menos a gente tem, mais a gente deixa Deus feliz. Queria que fosse verdade isso, né, irmão? Pense nisso comigo. 2 Coríntios, põe para mim, capítulo 9, verso 8. Paulo dá uma definição maravilhosa de prosperidade. Lê para mim aí rapidinho esse verso, 1, 2, 3. E Deus... Irmão, isso é que é interessante, sabe por quê? Tem pessoa que fala o seguinte: mas se a prosperidade financeira fosse algo que Deus quer dar para todos, então por que Deus não deu para o apóstolo Paulo? Bom, acho que você não leu na Bíblia. Ele disse: eu aprendi a me contentar com pouco. Depois ele vai dizer: Deus tem suprido as minhas necessidades. É importante você entender que prosperidade financeira não é a ausência de problemas. Não é. Pelo contrário, é você ter tranquilidade de que você tem o suficiente para ser resolvido. Se você não entender, você nunca vai entender quando você já alcançou. Lembra do pote de ouro no fim do arco-íris? Tem gente que fica esperando alcançar e nunca descobre que já alcançou, que já é o suficiente. Eu queria que você entendesse, essa tua ideia de quando eu tiver 1 milhão na conta vai resolver um problema, você está enganado, porque depois que eu cheguei no 1, não resolveu o meu. Enquanto você não compreender direito o que é ser uma pessoa próspera, você nunca vai ficar satisfeito em entender que Deus talvez já te tornou, mas você não está sabendo administrar bem. E você pode ser muito mais. Paulo diz: Deus pode. Ele não disse Deus quer. Ele disse Deus pode. Se Deus pode é porque Deus quer. Agora ele diz Deus vai? Claro que não, ele disse Deus pode. O quê? Dá para vocês tudo o que vocês precisam para fazer toda boa obra. Aliás, espera aí, ele pode dar muito mais em abundância. Agora, poder não quer dizer que ele vai querer. Ou perdão, poder não quer dizer que ele vai dar. Porque muita gente assimila o seguinte, que se Deus quisesse, Deus já tinha dado. Agora a pergunta é: se Deus quer que o mundo todo seja salvo, por que ele não salva todo mundo? Por que vai ter gente indo para o inferno? Porque é uma opção que você escolhe. Sabe, tem tantas coisas que afastam tanta gente da prosperidade, que as duas principais são essas. Primeiro, elas querem ouvir uma parte do que Deus fala. Entendeu? É complicado por quê? Porque num relacionamento no qual você ama a pessoa e a pessoa te ama, do que adianta um declarar o amor para o outro, se tem coisas que eu falo e você não ouve? Aí tem pessoa que acha que já conhece tudo de Deus, e quando tem que reaprender o que conhece de Deus, ele não quer ouvir. Aí as pessoas começam a se sentir ofendidas, e eu vou te explicar daqui a pouco por que as pessoas se sentem ofendidas com dinheiro, que caso você tenha esse pensamento, Deus tem que te livrar disso logo. Elas vão se sentindo cada vez mais ofendidas a ponto de que elas criam a imagem de Deus como juiz, e ainda que ele seja juiz, ele nunca deixou de ser teu pai. E eu nunca vi um pai não ter prazer no filho ter diversão. Eu nunca vi um pai negando para o filho o prazer de desfrutar de coisas boas. O problema é quando o filho troca mais as coisas do que pela presença do pai. Aí o pai não pode dar mais, né?
Não tinha uma bolsa boa. Agora que tem, usa ela uma vez no ano. Para vir na igreja nunca usa. Então pense, Deus pode? Deus pode. Deus quer? Claro que quer. Mas Ele vai? Claro que não. Irmão, depende muito mais de você do que de Deus. É importante você entender o seguinte: o homem mais rico de toda a história, Salomão. Salomão foca em duas coisas, em todos os escritos dele sobre o dinheiro: generosidade e administração. Generosidade e administração. Olha, 50% aqui dos que precisam ouvir, não de todo mundo que está aqui, mas quem tem que ouvir isso para mudar a sua vida, não para ensinar, né? Eu espero que quem já vive aprenda muito mais como que as pessoas pensam para poder ensinar elas, mas de quem tem que ouvir, metade tem que aprender a ter administração, metade tem que aprender a ser generoso, porque é uma via de mão dupla, é um barco que você tem dois remos. Então você não pode querer de forma alguma achar que eu tenho que resolver uma coisa ou outra, que talvez você tenha que resolver até mesmo as duas. Tem dois pensamentos que o diabo usa para afastar pessoas de prosperidade financeira. Eu vou falar desses dois com você agora, antes de eu entrar onde eu quero falar, que é sobre mordomia. O primeiro pensamento é a mentalidade de pobreza. O segundo é a mentalidade materialista. Um é o oposto do outro. Um te afasta do dinheiro, o outro te afasta de Deus. Um coloca o dinheiro tão para baixo que você não alcança ele porque tem medo. O outro coloca o dinheiro tão acima que você se separa de Deus. Qualquer um desses dois pensamentos, anote isso. Qualquer um desses dois pensamentos vão te afastar da verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade tem dois inimigos. Qual? Materialismo e espírito de pobreza. É fácil você entender qual que é qual, difícil é você aceitar se você já está sendo rondado para entrar num deles. Porque tem gente, Leandro, que ele tem tanto dinheiro que ele não sabe que ele tem espírito de pobreza. Sabe, o diabo é inteligente. Diz para alguém que está do seu lado, só se essa pessoa entende que isso é verdade. O diabo é inteligente, irmão. E sabe o que o diabo fez? O diabo, como sabe que igreja precisa de dinheiro e o reino precisa de dinheiro, porque como é que você vai pregar se não tem quem envie? Como é que você vai enviar se não tem recurso? Olha o que o diabo fez, anote. Ele tornou pobreza sinônimo de santidade. Que é uma teologia franciscana diabólica, no qual, ouça isso, uma pessoa que não tem dinheiro é virtuosa, como se isso fosse obrigação. Agora eu pergunto para você, com certeza deve conhecer pobre, que é o quê? Que é orgulhoso, arrogante, nariz em pé, e você deve conhecer muito rico, que é humildade em pessoa. Eu acho lindo os dois exemplos. Você pega os filhos da princesa Diana, você pega um que é um desvairado, o outro que é um nobre de fato. Não é? Já percebeu como é que são os dois diferentes, o oposto um do outro? E isso é uma mentalidade diabólica. Por quê? Porque se você não entende isso, você vai entender o seguinte: tem pessoa na igreja que o que ele pensa? Que para Deus gostar mais dele, ele não tem que ter dinheiro. E aí ele pega textos para apoiar isso. E eu vou te dar cada texto para depois você vencer alguém no discurso bíblico, de que o que essa pessoa está usando é o quê? É uma teologia franciscana muito mal baseada na palavra, muito mal interpretada. E infelizmente isso é uma coisa que, por mais que a gente pense que está muito mais no catolicismo, muita gente na igreja adotou um pouquinho dessa ideia de que quanto menos eu tenho, mais Deus gosta de mim e mais Deus vai resolver o meu problema. E quanto mais eu tenho, mais santo eu tenho. Irmão, se santidade, se pobreza fosse sinônimo de santidade, meu irmão, a igreja estava explodindo de milagre. Estava. Olha para alguém e diga para essa pessoa: não tem nada bom em ser pobre, irmão. Sabe por que não tem? Porque tem muito pobre que é muito mais orgulhoso que rico. Alguns estão falando agora, não concordo. Acabou de se entregar. Diz aí de novo para alguém: não tem nada de bom em ser pobre.
Pergunta que eu te faço, olha bem para mim. Se de fato Deus tivesse dó do pobre, se Deus tivesse dó do pobre a ponto de falar que ele é santo, então por que Deus não levava o pobre direto para o céu? Santidade não é sinônimo de pobreza e vice-versa. Anote aí, esses dois pensamentos que você vai ouvir, eles destroem a prosperidade. Quais são os dois pensamentos? Espírito de pobreza e materialismo. Esses dois te afastam de prosperidade, porque um te afasta de Deus, o outro faz você ignorar o dinheiro. Dinheiro, anote aí, ele não tem que estar em cima, nem muito baixo, ele tem que estar no meio. Ou coisa difícil é você fazer crente lidar com dinheiro no meio. Para eles, ou o dinheiro está na cabeça, ou não, eu não quero dinheiro, porque dinheiro vai me arrancar. Sabe por quê? Anote isso, dinheiro é neutro. Qual que é a teologia de São Francisco de Assis? É impossível alguém ter dinheiro e não se corromper automaticamente. Pois eu vou te falar uma coisa, Deus é dono de todo ouro e prata, Ele criou tudo isso, e Ele não se corrompeu. Sabe por quê? Anote, dinheiro é neutro. Dinheiro faz bem como mal, depende da mão para quem ele vai. Depende da mão para quem ele vai. Por isso que tem gente que quando a gente fala isso, já senta o pau na gente já. Vocês têm uma prosperidade, papapá. Mas peraí, que tipo de prosperidade é essa que você está falando de teologia? Não é? Porque se de fato for o que Deus está falando, dinheiro não está nem na tua cabeça, não está nem debaixo do teu pé. Ele está onde? Na tua mão. Diz aí para alguém que está do teu lado, o lugar do dinheiro é no bolso. O lugar do dinheiro, meu irmão, não é na tua cabeça, não é debaixo do teu pé. Por quê? Porque debaixo do teu pé está querendo dizer que você ignora ele. Ele é no teu bolso. Se é no teu bolso, quer dizer que você tem que sentir quando está acabando, você tem que saber quando você tem muito, e que você tem que saber quando você tem que dar. Você tem que saber repartir. Primeira coisa, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o espírito de pobreza, só para você entender como é que isso aqui é uma coisa bem diabólica. Porque esses dois pensamentos vão te afastar de Deus, tá bom? Olha os textos que eles dizem, eu vou te dar aqui os textos que eles usam para defender que dinheiro é ruim. Mateus 5, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Onde é que está escrito dinheiro aqui? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É aquele que reconhece, eu sou falido espiritualmente, eu preciso de um salvador, eu sou um pecador, eu estou condenado ao inferno. Bem-aventurados os pobres de espírito, não é de dinheiro, é os de espírito, é aquele que sabe, meu irmão, eu estou indo para Miami, mas eu estou com o pé no inferno. Rapaz, eu viajo de primeira classe, eu estou com o pé no inferno, eu não tenho Deus. Tem alguma coisa a ver com o dinheiro? Nada, mas eles pegam isso. Não, aí o pior, confundem humildade com pobreza. O estado de humildade é comprovado não pelo quanto você não tem, mas pelo quanto você se abre a aprender. Porque o oposto de humildade é orgulho. O orgulhoso sempre fala, eu já sei de tudo. O humilde sempre fala que o teu servo ouve. Outro texto que eles usam, 1 João 2, capítulo 15, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois bem, é para não amar o mundo. Agora, como é que eu sei que eu não amo o mundo? É simples. O que significa amar? Uma das definições de amar, anote aí. Quem ama, faz de tudo para ter o que quer. A Bíblia diz que Deus amou o de tal que Ele fez tudo que podia fazer. Ele fez o que? Ele deu seu Filho. Então, continua aí. O unigênito, para que todo aquele que... acabou, Ele ama. Entenda isso. Uma pessoa que ama o dinheiro, ela consegue ter facilidade em não vir no culto para trabalhar. E ela faz isso por uma semana, normal. 2, normal. 3, 4, 5. E aí ela não entende como é que Mamon trabalha. Não, é só por uma fase. Daqui a pouco você volta para a igreja. Quando você voltar, você vai ter até dinheiro para levar mais gente junto com você para o culto. Você entende como é que o diabo é sujo? Então, como é que eu sei que eu estou amando? Quando eu sou capaz de abrir mão de qualquer coisa para ter Ele, inclusive meu tempo com Deus.
inclusive os meus valores. Se eu abro mão de qualquer coisa para ter dinheiro, eu já estou com amor no dinheiro. Então não é ter ele. Aí vem o terceiro, que é o pior de todos, Marcos 10, que eu não vou ler aqui, que é o jovem rico. Jesus fala para o jovem rico, ele fala: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Faz só uma coisa, vende tudo que você tem e me segue. Aí, o que São Francisco falava? Ele falava: não, você tem que vender tudo que você tem para seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus disse que é impossível, quase impossível um rico entrar no céu. Ele não falou que é impossível, ele falou que é quase impossível. Por quê? Porque o que Jesus viu no jovem rico foi simplesmente uma coisa: esse camarada tem o coração tão no dinheiro, que ele não entende que não dá para servir dois ao mesmo tempo. Ele se identifica com o dinheiro, ou seja, eu sei que sou especial porque tenho dinheiro. Ele não sabe que ele é especial porque ele vai ter o nome escrito no livro da vida. Para algumas pessoas hoje, sabe o que Jesus falaria? Ele falaria: você me ama? Então faz o seguinte, larga a mão de meio compromisso que você tem, que te impede de vir na igreja, larga a mão dos teus filhos, porque Deus nunca vai te dar filho para ficar... Irmão, eu vou falar uma coisa para você: se Deus te der filho para você não ficar vindo na obra, fica em paz, Deus consegue arrancar de você rapidinho. Não fala está amarrado não, estou te falando o que eu já vi já, porque isso aí está virando idolatria. Você para de palhaçada, você resolve o teu filho e tua filha, você põe teu filho e tua filha, você dá uma sentada, você se vira. Mas se você está deixando teu filho e tua filha te impedir de ter relacionamento com Deus, você está longe da prosperidade verdadeira, porque o diabo ele é esperto, e se ele não te afastar com o dinheiro, com o compromisso, ele te afasta inclusive envolvendo teus filhos. É uma mania de crente, eu estou falando aqui direto, você para com essa palhaçada. Depois você não avisa para mim que teu filho vive doente, tua filha vive doente, que aí eu vou te falar. Você lembra que eu te falei? Minha filha, presta atenção, quando Deus te deu porque Ele sabia que você conseguia dominar. Se você está sendo dominado pelo teu filho, tem alguma coisa de errado. A verdadeira prosperidade, ou é você querendo se afastar de não ter nada, ou é tudo tendo você. Mas o diabo é inteligente, ele sabe: se eu não te peguei com o dinheiro, eu vou te pegar com um compromisso. E se eu não te pegar com compromisso, eu vou te pegar com o teu corpo cansado. Por quê? Porque eu quero que isso seja um idólatra, uma idolatria. Ah, mas eu não idolatro. É porque você esqueceu o que significa idolatria na Bíblia. Isso aqui era para a semana que vem. Idolatria é tudo aquilo que está acima de você. Por isso que Deus mandava: derrubem os postes. Por quê? Porque se está acima de você, quer dizer que manda em você. O que está acima de você? Aquilo que ocupa a tua cabeça o tempo todo. Ai meu filho, ai meu filho, ai meu filho, ai meu filho, ai minha filha, ai minha filha, ai minha filha. Deixa no departamento infantil. Se chorar lá é bom, que aprende a ficar quietinho. Eu estou mentindo, irmão? Agora, o que tem de gente que está perdendo a prosperidade financeira por conta de detalhes, às vezes é filhos, às vezes é o tempo com Deus. E para você, Deus diria para você, igual Ele disse para o jovem rico em outras palavras: sabe o que você tem que fazer para herdar o que você quer? Larga aquilo que está mandando na tua vida. Porque eu não posso mandar na tua vida se você tem dois senhores no mesmo trono. Como é que eu sei que algo manda na tua vida? Presta bem atenção, olha bem para mim. Você quer saber se o dinheiro está mandando na tua vida? Um dos sinais que o dinheiro está mandando na tua vida é que você é obrigado a gastar tudinho que você ganha para pagar a conta, e não sobra nada. Você tem que reverter isso. Você tem que reverter isso. Sabe por quê? Porque se não sobra nada, se não sobra um pouquinho para você investir, para fazer alguma coisa, o diabo vai criar uma situação para sempre apertar você e você ter desculpa para: não posso na igreja hoje, não posso. Olha, eu sei que você está com raiva de mim, mas ao invés de ficar com raiva, fica feliz que eu estou tentando te ensinar a desenrolar a tua vida e está enrolada há tanto tempo. Eu não estou falando que tem que sobrar metade, eu estou falando mais alguma coisa tem que sobrar, porque como é que você vai desfrutar? Deus quer que você desfrute, sabia? Deus quer que você tenha prazer em desfrutar das coisas. Vamos continuar. Aí vem o último, qual que é o último texto que eles usam? 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí tem gente que fala o quê? Não, mas eu não quero ter, porque se eu tiver, é impossível eu ter e não me corromper. Mas se não fosse, então por que Deus tem ouro e prata de sobra no céu, esmeralda, e ainda assim ele não é corrupto?
Porque não é o que você tem, nem o tanto que você tem, é o quanto que é o teu coração. E quando você não resolver o teu coração, esses dois pensamentos, espírito de pobreza e materialismo, vão te afastar de Deus. Você quer ver só uma coisa que é interessante você pensar nisso? Você dá para o teu filho um videogame, aí você ama ver o teu filho jogar videogame, porque você gosta de ver ele feliz. Se você percebe que ele tem mais felicidade em ficar no videogame do que ficar com você, você sabe, eu estou criando um monstro. A raiva que a gente tem, irmão, é que tem pai que ensina para o filho que dinheiro resolve tudo. Resolve muita coisa. A Bíblia diz, o dinheiro responde por todas as coisas, mas não por tudo, mas por tudo nesse mundo. Quase todas as coisas desse mundo é resolvido com o dinheiro. E é triste por quê? Porque você quer ver só como é que... Oh meu Deus, me ajuda, me dá um puxão para mim não falar, que ninguém fica com raiva de mim. Sabe como é que eu sei que você está ensinando para o teu filho isso? Porque toda vez que você fala para o teu filho, mas o papai está trabalhando, né? Mas o papai está trabalhando. Você está vendo o papai trabalhando duro? Papai trabalhando duro. E papai não pode vir, porque o papai está trabalhando duro. Papai trabalhando duro. Você sabe que papai trabalhando duro para ter uma vida melhor. Maravilha. Você, ao invés de estar incentivando ele a ser humilde, você está mostrando para ele, faça isso. Por quê? Porque dinheiro resolve tudo. E quanto mais você tiver, melhor é. Você está criando um monstro na tua casa e você não sabe disso. A maioria das pessoas que não tem dinheiro, maioria, são pessoas que nunca tiveram o pai ou a mãe presente em casa, e o pai e a mãe sempre trocaram a presença por presente. Aí demora para a pessoa abrir mão da cabeça e entender, meu Deus, eu fui mal educado. Cuidado, irmão, você está vendo teu filho e tua filha gastando muito mais tempo com o presente. Imagine Deus, vamos se colocar agora aqui no papel, no lugar de Deus, tá? Você acha que Deus, ele fica de cara feia quando ele vê você entrando no shopping comprando uma roupa boa? Sério, você acha mesmo? Você é tão besta para isso? Você é tão bobo para isso? Desculpa, mas você está tão cego assim para isso? Você acha que Deus tem raiva dele ver você na praia com a tua família, sei lá, viajando na Disney? Você acha que Deus tem raiva disso? Ele deu tudo isso para você desfrutar. Agora, quando ele começa a ver que isso está afastando você da presença dele, qualquer coisa não vem, está passando mais tempo lá fora, desculpa, passa mais tempo no iPhone do que lê na Bíblia. Vou falar a verdade, passa 1 hora lavando e encerando o carro, não passa 20 minutos lendo a Bíblia. Tudo que você tem de bom, você só usa lá fora. Na igreja não usa o relógio bom, o terno bom. Agora eu vou pegar as mulheres. Não usa o sapato bom na igreja, mas para ir para a festa, para o baile usa. Aí, ó, pensa comigo, imagina que é você. Você gostaria de ver o teu filho, o seu filho, gostando de passar menos tempo com você e mais tempo com o presente? Responda para mim. Você gostaria que o teu filho passasse mais tempo valorizando o que você deu do que a sua presença? Você gostaria, sim ou não? Agora, você acha que Deus, Ele gosta de ver você fazendo isso? Não tinha um carro, vinha na igreja, agora que tem já não aparece mais. Eu estou começando a soltar alguém agora, esse povo está dando glória a Deus. Eu estou vendo já mascarinha que já não está de cara feia, estava tudo de braço cruzado com o queixo para frente. Agora já está, Deus está te martelando, te arregaçando, né, irmão? Eu fiquei, pai, sorria para mim, sorria. E tem gente que tem esse problema. Tem gente que ele não entende o seguinte: Deus tem prazer no seu prazer, desde que o seu prazer não afaste a presença dele. Deus tem prazer no seu prazer, desde que o seu prazer não afaste a presença dele. Tem gente, irmão, que você quer ver, ó, anote aí, sintomas do espírito de pobreza. Quais são os sintomas do espírito de pobreza? Primeiro, o espírito de pobreza te faz pensar que o dinheiro vai te afastar de Deus. O dinheiro vai te afastar de Deus. Não, o dinheiro vai me afastar de Deus, porque não tem como ter dinheiro. Irmão, se toda vez que você tivesse dinheiro, você estava longe de Deus, o diabo te aumentar teu salário mês passado. Quando ele quis afastar Jó de Deus, o que ele fez? Ele arrancou o dinheiro, não deu. Então para de graça. Pergunta que eu te faço: quem criou o ouro? Deus ou o homem? Quem criou o diamante? Quem criou o rubi? Quem criou o algodão? Quem que criou a madeira? Ok, aí você acha que Deus tem dificuldade de te dar uma boa casa, um bom carro, tudo isso? Dinheiro é neutro. Dinheiro é mal na mão errada e é bom na mão certa. Eu só quero antes de arrancar da tua cabeça para você voltar para a semana que vem.
E para você, em nome de Jesus, vencer gente do teu lado com esse espírito de miséria. Então, qual que é o primeiro sintoma do espírito de pobreza? Esse. Quer ver? Ó, segundo sintoma do espírito de pobreza: medo de passar vergonha por causa do dinheiro. Você não quer que ninguém saiba o que você tem. Aí você vem para a igreja com o pior para ninguém saber o que você tem. Detalhe, eu não estou falando de exibicionismo. Me desculpe, eu não estou ofendendo aqui ninguém, não estou mandando em direto, pelo amor de Deus, mas eu tenho que falar, porque eu tenho que ajudar alguém a querer largar, a parar de ficar postando a vida toda na rede social. Gente que posta a vida todinha na rede social tem problema grave. Sabe por quê? Ou você tem falta de identidade, você quer ser os outros, ou você não se sente amado pelos outros, ou terceiro, você tem um sério problema com apego às coisas. Sabe aquele... Desculpa, não é aquela pessoa que viaja, posta, não estou falando disso. Estou falando de exibição. A cada mergulho um flash. Está cozinhando, é um flash. Você tem que... Olha para mim. Você tem que resolver isso em você. Olha para mim, eu não estou brincando. Se você não resolver isso em você, Deus não confia em você mais bênçãos. Você quer influenciar? Influencie. Para de ficar se exibindo. Você tem um sério problema de baixa estima. Você tem um sério problema de apego às coisas. Quantas vezes você vê os filhos de Silvio Santos postando a vida deles particular? Não vê nada. São verdadeiros ricos. Os verdadeiros ricos. A riqueza é um estado de espírito, não é um estado de dinheiro. Por quê? Porque você não tem apego às coisas. Eu aprendi, Leandro, que gente que posta demais do casamento está com o casamento errado. Ah, meu marido, a minha esposa, você é um homem de Deus, é um homem bonito, você é um homem maravilhoso. Isso aí, minha irmã, irmã, quem gosta do mel, come o mel e limpa a boca. De vez em quando você dá lá uma elogiada, que é para ele te dar uma recompensa, né? Faz igual minha esposa, vai lá, cria uma declaração para mim. Mas pessoa de fato infeliz tem uma exibição da vida. Gente, eu não estou falando de produto. Você que vende, você que trabalha, você tem que fazer isso mesmo. Eu estou falando da vida particular. Ouça o que eu estou te falando, é da vida particular. Isso mostra que você tem apego às coisas. Você tem necessidade de falar: olha onde é que eu estou, olha onde eu estou comendo, olha o que eu tenho. Tipo, eu não podia, agora eu posso. Se fui pobre, não me lembro mais. Acabou. Eita nós, olha só. Quem me viu na cena brava não me ajudou. Tá maravilha. Aí vem o oposto. É aquela pessoa que... Meu Deus da glória. É aquela pessoa que quer ter, mas não tem e usa o falso. Deixa eu falar uma coisa para você que usa coisa falsa. Eu não estou brincando com isso aqui. Você está atraindo demônio na tua vida porque, primeiro, você está dizendo que você nunca vai poder ter o verdadeiro. Segundo, você está apoiando o crime, porque você está comprando uma coisa falsificada. Ah, mas é legítimo. Toda vez que você coloca algo falso no teu corpo, eu só fico pensando que você é tão falso quanto isso. Sério, se você tem Louis Vuitton, Chanel, Rolex falso, joga fora. Você está atraindo demônio na tua vida, porque primeiro, você está dizendo para você mesmo: eu nunca vou poder ter o verdadeiro. Eu nunca vou poder ter. E detalhe, eu estou tão preso na imagem que eu quero que alguém pense que eu tenho algo bom para que a pessoa ache que eu sou importante. Meu querido, isso é importante se o teu nome tivesse escrito no livro da vida. Mas é uma raiva, irmã Fabíola, é uma raiva. É um povo que vai para congresso e quer usar aquelas mulheres, pastora Maria. Irmã Maria, mas é uma mãe que quer ficar usando umas... E você sabe, isso é falso, mãe da mãe, é falso, é falso, é falso. E a pessoa não entende o seguinte, que quem conhece do mundo espiritual, do lado de fora está falando, não se valoriza. Tem dons e não se valoriza. É de oração e não se valoriza. Por quê? Porque a mente do jovem rico: eu me acho importante baseado no que eu tenho, não baseado no que eu sou para Deus. Você está entendendo? É por isso que Jesus falou para o jovem rico aquilo que ele falou. Porque aquele jovem estava falando o seguinte: para mim o que importa é a imagem. Em nome de Jesus, falando sério, arranca essa desgraça da tua casa, joga fora. Você gastou dinheiro, você está traindo maldição para a tua vida. E você acha que estou brincando com isso? Até mesmo porque você está sendo coparticipante no crime, você está financiando o crime. Terceiro sintoma de espírito de pobreza, só para você pensar como é que é curioso isso. O espírito de pobreza te faz mentir sobre o quanto você pagou. Ah, isso aqui eu comprei na promoção.
Mentira, você não quer que ninguém saiba que você teve dinheiro para comprar à vista. Eu paguei parcelado. Se você é igual eu, que você gosta de pagar parcelado para ter mais pontos na milha, porque tem cartão que te dá mais milhas se você pagar parcelado. Então, maravilha. Agora, você já percebeu, Carminha, que o espírito de pobreza faz você imediatamente querer responder: mas sabe como é que foi que eu paguei? Eu estou falando sério. Sabe por quê? Você não quer que ninguém saiba que você teve dinheiro para comprar. Você não quer. Você fica o tempo todo explicando. Não, irmão, não estou brincando, estou falando sério. Isso é engraçado, mas isso é sério. Um dos sintomas do espírito de pobreza é que toda vez que alguém tiver alguma coisa, você quer explicar a origem disso. Que estava na promoção. Compre 2, leve 3. Aí quando você nem sabe mentir, você mente errado. Compre 3, leve 2. Ai. E o pior, sabe o que é? A gente sabe que Deus faz milagres. Deus te faz comprar imóvel mais barato. A gente sabe disso. Um imóvel mais barato. Mas vou falar a verdade, irmão. Tem gente que Deus não ficou fazendo promoção para você a vida inteira. Você juntou o dinheirinho, você comprou. E por que você tem vergonha? Por quê? Porque você quer ser aceito por alguém que não tem. Porque você não quer que essa pessoa pense que você é orgulhosa. Qual que é o quarto sintoma? Você não quer que a pessoa pense que você é orgulhosa. Nossa, gastou 40 mil num relógio. E daí? Dei para a igreja quase 100 mil, mais de 100 mil de oferta. Eu dou muito mais para Deus que eu gasto comigo mesmo. Agora ninguém dá glória a Deus, né? Nossa, você viu o valor dessa bolsa? Deve custar 5 mil. Você já viu quanto que ela dá de oferta no ano para a igreja? Já viu? Nossa, e esse carro? Você já viu? Irmão, presta bem atenção nisso. Se você tem necessidade de ficar explicando para as pessoas, você tem que orar para Deus arrancar disso, porque você tem que ter prazer em saber. Deus sabe, Deus me deu condição e eu paguei. Pronto. Acabou, paguei. Sabe, eu fiz uns móveis bonitos na minha casa, folhado a ouro. Tem gente que fala assim: meu Deus, folhado a ouro. É folhado a ouro. Eu podia falar: não, isso aqui é pintado de ouro. Não, isso aqui é folhado a ouro. Isso aqui é bonito. Você está sentado em ouro. Eu já me imagino no céu já. Eu olho por aí, vai, e você tem prazer nas coisas. Quantas vezes que você fica gastando desculpa para gente que não precisa ouvir tua desculpa, porque não vai ficar feliz com a tua bênção, mas Deus sabe o quanto que isso te custou, o quanto que você foi fiel com Deus. Qual que é o último sintoma do espírito de pobreza? Só para você entender que interessante que é isso. Querer justificar a razão pela qual está comprando. Sabe o que é? Que eu preciso de um carro maior para levar os irmãos da igreja. Mentira, meu irmão, você não leva ninguém para a igreja. Larga a mão de você. Eu preciso de uma casa maior para hospedar o GF. Mentira, você não hospedava na pequena. Você não vê ninguém falando: comprei por quê? Porque eu queria, eu achei bonito e vi, acabou. Bonito, eu capucho bonito. Minha esposa falou: que presente você quer? Que dou de 10 anos. Eu falei, claro, já contei para vocês aqui essa história, né? Dei uma indireta lá, coloquei na telona lá, e a bicha tão lerda que nem viu lá. Falei para minha cunhada: ô cunhado, me ajuda aí. Falar para ela. Aí, podia ter usado uma bique? Claro que eu podia. Claro que eu podia. Mas se eu sei que eu posso, por que eu não posso? E sabe o que é interessante? Eu tenho uma coisa com Deus: qualquer coisa que eu compro, o primeiro lugar que eu uso é na igreja. Quando eu saio da concessionária, o primeiro lugar que eu entro é na igreja. Eu vou te ensinar uma coisa, que eu quero que você tenha isso. Quanto mais Deus vê que Ele é o Deus da sua vida e menos as coisas, mais facilidade Deus tem em te dar coisas. Quando Deus te der uma casa, sabe o que você faz? Primeira coisa, faz um culto lá. Em toda a casa que eu tinha, a primeira pessoa aí na minha casa fazer oração era a missionária Josefa. A gente não dormia enquanto ela não fosse orar. Eu cresci com isso. Quando você comprou aquela tua casa, você levou um homem de Deus, uma mulher de Deus para ungir? Não fez? Começa a levar. O teu trabalho, começa a levar. Entende isso aqui é o princípio do dízimo. Não é os 10, é os primeiros 10. Mas deixa eu avançar aqui, porque a hora está apertada. Então você entende que esses são o quê? Sintomas de quem já está com esse espírito, e você tem que vigiar, porque às vezes você pode estar entrando nele. Qual que é o segundo pensamento que destrói você de uma vida financeira? O materialismo. Aí pega. Sabe por quê? O materialismo é o oposto do espírito de pobreza. Pobreza diz que quanto menos você tiver, melhor.
O espírito do materialismo diz que quanto mais você tiver, melhor. O espírito de pobreza tenta fazer com que você pense, com que as pessoas pensem que você pagou menos. O materialismo é o contrário, você quer dizer para as pessoas que você pagou mais do que a verdade. O espírito de pobreza te afasta do dinheiro, o materialismo te afasta de Deus, irmão. Só que todo mundo tem dificuldade de entender que materialismo não é quem tem, é quando a coisa já tem quem tem. Dá para você viver no meio termo? Ter coisas, não ter elas? Claro que tem. Através do quê? Princípio da mordomia. Não é meu, está emprestado. Não é meu. Esses filhos, está comigo, isso aqui é de Deus. Esse casamento, estou junto, isso aqui é de Deus. Mordomia é o estilo de vida próspero que Deus estabeleceu. Mordomia. Só para você entender melhor isso aqui, ó. Olha como é que é o oposto. O espírito de pobreza ignora a criação de Deus. Não precisa de dinheiro, nada. Materialismo exalta tanto a criação que esquece o Criador. O espírito de pobreza rejeita a importância do acessório. O materialismo pega o acessório e faz ele ser mais importante do que Deus. Aí não pude vir porque estava trabalhando até tarde. Ô irmão, uma vez ou outra até eu entendo. Mas meu irmão, você já está já meses sem vir na igreja trabalhando demais. E você não está rendendo nada. Então essas duas formas de pensamento vão te destruir o quê? Da verdadeira prosperidade. Dinheiro não é um bom patrão, ele é um ótimo empregado. Ele é bom se você controla ele. Eu queria que você anotasse isso. Se o dinheiro controla o meu tempo, eu já sou materialista. Se o dinheiro controla o meu tempo, eu sou materialista. Se toda vez que você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, você vai, você é materialista. Você é materialista. Eu recebo tanto convite para pregar, quem trabalha comigo sabe, é uma luta para eles achar desculpa para falar que eu não posso ir. Porque eu não quero, eu quero ficar aqui. Agora, se eu quisesse, eu podia sair indo em todos os convites que eu tenho, levantava brincando num ano, quase que 200 mil de oferta, não tão mais que muita gente aí leva aí, só pregando de fora. Agora, você tem que decidir, o seu tempo é controlado pelo dinheiro? Não. Então, quando o seu tempo não é controlado pelo dinheiro, você abre mão de ter dinheiro para melhorar o seu tempo. Como é que você melhora o teu tempo? Sabendo quais são as coisas que você tem que fortalecer mais, para viver o propósito de Deus. Eu gasto mais tempo aqui com vocês, eu raramente saio, raramente viajo. Esses dois são o oposto um do outro. Ouça só algumas coisas interessantes que vão te ajudar muito a entender que quem é rico de fato viu que o materialismo não serve para nada. John Rockefeller, o segundo homem mais rico de toda a história, depois de Salomão, John Rockefeller, ele diz o seguinte: sou a pessoa mais infeliz do mundo. Andrew Carnegie, o segundo homem mais rico de toda a história dos Estados Unidos, o que ele disse? Milionários raramente sorriem. Henry Ford, você sabe quem? Fundador da Ford, disse: eu era mais feliz quando era mecânico. Tem gente que acha o seguinte: quando eu tiver 1 milhão, quando eu tiver a minha casa, eu vou estar bem. Meu irmão, quando você chegar lá, você vai descobrir que você não estava. Ai não, mas quando Deus, é que o senhor não sabe a luta que eu estou. E você não sabe a luta que muita gente estava, e quando alcançou, viu que era tudo uma ilusão. Lembra quando Jesus vai falar da parábola do semeador, e ele fala ali, os enganos da riqueza? É aquela riqueza que é engano, que se eu tiver eu vou estar feliz. Meu querido, presta atenção, dinheiro, eu já te falei, só multiplica o que tem. Se tu não era feliz sem ele, tu não vai ser feliz com ele, tu não vai. Ah, mas pelo menos, pastor, posso ser infeliz em Paris, né, pastor? Posso ser feliz em Maceió, né, pastor? Posso ser infeliz, eu queria tanto ser infeliz lá. Mas eu também entendo essa tua ideia. Até você entender que uma hora você vai ter que voltar para aguentar as coisas da vida, que vai ter que trabalhar, e não resolveu nada. Não resolveu nada.
Sintomas do materialismo. Primeiro, a pessoa vive se exibindo. Mesmo quando ninguém pergunta para ela, vive se exibindo. Vive se exibindo. Eu tenho um ódio de quando eu chego em algum lugar, as pessoas querem que eu pare o carro na frente. Tenho um ódio, porque eu tenho um carro caro. As pessoas querem que eu pare na frente. Eu falo, irmão, deixa eu parar no canto escondido. Por quê? Irmão, se eu quisesse me exibir, irmão, eu me exibia. E como eu me exibia? Irmão, se eu quisesse me exibir, eu falava, irmão, vou filmar agora para vocês no meu banheiro. Olha onde eu faço cocô, olha onde eu faço caquinha. Olha onde eu faço. Ah, meu Deus, isso aqui é uma privada. Ah, meu Deus, isso aqui, olha essa magneca. Irmão, se eu quisesse, eu me exibia. Se eu quisesse, me exibia. Agora, sabe o que é incrível? Gente que não tem uma vírgula e depois fica com raiva quando a gente faz o projetando. Quando é que você vai entender, meu irmão, que a tua maior exibição é o quanto que Deus tem te usado? Olha o que Deus tem feito através do meu ministério. Olha que palavra que Deus me deu. Olha o quanto Deus tem feito. Se você tem... Ok. Segundo sintoma do materialismo, a pessoa vive pensando no quanto vai ganhar. Só entra se vai ganhar alguma coisa. Vou ganhar alguma coisa para ajudar a igreja? Não. Então para quê? O detalhe, hein? No materialismo, a pessoa nunca consegue fazer nada por generosidade. Ela tem que cobrar tudo. O pior é que esses infelizes ainda falam, não, é que eu só queria que você soubesse o preço que eu iria cobrar se fosse outra pessoa. Você sabe que é verdade, né? Não, pastor, é uma oferta minha, porque se eu fosse cobrar de outra, eu ia cobrar 50 mil reais. Mas o que uma mão faz, a outra não sabe. Às vezes é muito bom você compartilhar o teu testemunho para impulsionar as pessoas, mas se você é do tipo de pessoa que toda vez fica falando, olha só, eu fiz um serviço para a igreja aqui, pelo amor de Deus, necessidade de ficar se exibindo, as pessoas já sabem que você é uma pessoa generosa, né? Ou então pelo menos está tentando ser forçando a barra. E aí vem o terceiro sintoma do materialismo, que é o pior de todos, o excesso de confiança. Não, eu tenho paz, por quê? Porque eu tenho dinheiro na conta. Ah, bonitão, você tem dinheiro na conta? Se você sofrer um acidente, dependendo do acidente que você sofrer, dependendo da cirurgia que você tiver que fazer, vai passar de 1 milhão. Aí aquele tem 1 milhão. Eu tive que ver uma pessoa de uma forma triste. A pessoa devia ter, acho que sei lá, uns 400, 500 mil reais na conta. Vinha na igreja quando queria. Trabalhava com corretagem de imóveis. Até que entrou a pandemia e o dinheiro todinho não perdeu um culto. Por quê? Não, estou bem, estou dizimando, estou ofertando, está bem, está bem. Agora, a presença de Deus que é importante. Qual que é a solução, que eu te pergunto, para que você não entre em nenhum desses extremos? Mordomia. Mateus 6, verso 24, põe aí para mim. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? Mamon é o rei dos caldeus, é o Deus dos caldeus do dinheiro. Entende isso aqui? O espírito do materialismo, ele é o espírito de Mamon. É um espírito que faz você não acreditar que Deus vai te dar isso se você gastar tempo na presença dele. É aquele espírito que fala, você sabe que você tem que trabalhar mais, você sabe que você tem que ficar mais firme, e ele vai, irmão, esse espírito, ele é tão inteligente, o espírito de Mamon, que olha o que ele fala para você. Bom, você sabe que você precisa ir para a igreja, mas gasta um cadinho agora, é só um tempinho de tempo, um cadinho de tempo, trabalha mais um pouquinho duro, daqui a pouco você vai estar com mais dinheiro, aí você pode ofertar melhor na igreja, aí você pode dar coisas para a igreja. Então, gasta agora mais um pouquinho de trabalho, e sabe qual é o problema? Quem não conseguia dar para Deus tempo sem dinheiro, não vai dar tempo para Deus depois com o dinheiro. O espírito de Mamon é o espírito que mais está no meio da igreja, que é aquele espírito que faz a pessoa pensar, eu vou ter alegria, felicidade se eu tiver mais dinheiro. Aí a pessoa se mata de trabalhar, aí é o tempo que ela gasta com Deus, sempre cai, sempre cai,
sempre cai. É aquela pessoa que é o seguinte, ela está disposta a sair atender qualquer agenda, gastar 2, 3 horas no ciclo de oração orando, não gasta. Ajudar a servir na obra não ajuda, por quê? Não vou ganhar nada com isso. O espírito de Mamon só é vencido com o dízimo, porque o dízimo é a forma que Deus arranca de você essa ideia de que eu preciso ter mais para ter mais, eu preciso. Irmão, você não entende que dízimo é um remédio que Deus te dá todo mês para as coisas não terem você, para que Ele continue colocando para você coisas. Por quê? Você conseguiu abrir mão de 10, não tem dificuldade de aumentar 90. Tem gente que não entende que dízimo é um teste que Deus faz para testar se você está saudável no teu coração. Se você tem dificuldade de entender, não, mas 10 vai me fazer falta, 10. E o pior, sabe o que é? É que mais uma vez o espírito de Mamon consegue afastar pessoas da igreja, fazendo elas pensarem que vai valer a pena fazer o bico lá fora, ao invés de estar aqui ouvindo a palavra. E não está adiantando. Por quê? Porque o espírito de Mamon, ele tenta substituir Deus, ou seja, trabalha mais que você vai ter mais. Mentira! Medita mais no livro dessa lei de dia e de noite e você vai prosperar se você se esforçar para fazer de tudo. Mas é que tem gente que está cego, Francisco. Ele está cego, Cristiano. Está cego, André. Por quê? Porque ele não enxerga que tudo que ele está fazendo não está prosperando, porque ele está fazendo demais com o suor e de menos com o joelho. Antes de você falar mal de uma pessoa dentro da tua igreja que está do teu lado próspera, vai ver o tempo. Antes de falar, irmão, por exemplo, a irmã Carminha e a irmã Cristiane, pessoas extremamente abençoadas. Vai ver o tempo que elas ficam gastando aqui, dando aula de EBD para 30, 40, 50 pessoas, e você não pregaria com ênfase se fosse 50 pessoas. Eu estou dando exemplo de quem eu posso, depois não vai subir para a cabeça. E também subir o problema desse povo, depois Deus arranca. Mas eu sei que eu estou falando isso. É uma mania de ter inveja. É fulano. Fulano, se precisar, vai limpar e vai lavar o chão. Fulano sabe, não é o espírito jovem rico. Não é isso que me dignifica. O que me dignifica é o fato que eu tenho o nome escrito no livro da vida. Não é o materialismo com as coisas. Você entende isso aqui? Agora, Mamon é um bicho inteligente. O que é você ser uma pessoa que anda na mordomia? Anote aí o que é mordomia. Mordomia simplesmente significa que você cuida de algo que não é seu, por uma missão, e você cuida com excelência. Deixa eu te lembrar uma coisa. Essa tua roupa, sabia que ela não é tua, ela é de Deus? Você sabia? Sabe por quê? O fio dessa roupa veio de um bicho, que quem deu vida foi Deus. O papel de onde veio o teu dinheiro veio de uma árvore que veio de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela. Irmão, só para me ter noção que você entende o que é mordomia, olha para alguém que está ao teu lado e diga assim: tudo isso aqui é de Deus, irmão. Se tudo isso aqui é de Deus, Deus me deu por uma missão e eu tenho que cuidar direito disso aqui. Teus filhos, você acha que são Deus? Não são. Pararam um monte de graça, vai um monte de ser bobo. Não são. Você planejou eles, mas quem deu para você foi Deus. Agora, se você for um bom mordomo, você vai cuidar com excelência por uma missão. Anote: mordomos não empatam, porque quem empata é castigado por Deus. Quem empata é castigado por Deus. Deus te deu um filho, transforme ele num homem e uma mulher de Deus. Deus te deu uma casa, transforma essa casa num lar. Deus te deu um casamento, transforma teu casamento num ministério. Deus te deu um emprego, transforma esse emprego num molde de como que o Espírito Santo trabalha na vida de um crente, de como que Deus pode falar através dos seus negócios. Faça do teu negócio um ponto de pregação para a palavra de Deus. Se você não multiplica o que Deus te deu, esquece. No reino de Deus, quem empata é castigado. Quem empata é castigado. E no reino de Deus, crescimento é o dobro. Não é 10%, não é 20%, é o dobro. Não cresceu o dobro, não fala para mim que você cresceu. Porque eu te digo que para mim, Cristo, o dobro é o crescimento. Não dobrou, esquece. Se eu te dei uma casa, você não transformou num lar, esquece. Se eu te dei filho, você não transformou em cidadão de bens, esquece. Eu vou te provar na Bíblia daqui a pouquinho.
Mordomia é você saber, está comigo, mas não é meu. Por quê? Tudo isso aqui veio de Deus. A madeira desse banco veio de Deus. O couro do que eu estou sentado veio de Deus. Tudo isso veio de Deus. Agora, Deus me deu por quê? Por conta de uma missão. Põe na tua cabeça isso. Você não pode ficar achando que Deus te deu esse emprego porque você merece. Deus podia te mandar dinheiro de outra forma. Enquanto você não entender que Deus te deu esse dinheiro, essa posição, te colocou nessa empresa, para Ele glorificar o nome dEle lá, você nunca vai entender que Ele pode arrancar de você se você achar que você chegou lá. Quando você começar a achar que foi Deus quem te deu a posição que você deu, que você tem, o suor que você tem, irmão, fica em paz. E aquele que tentar poupar a vida, perdê-la-á. Sabe o que Jesus está ensinando isso? Quando você tenta segurar uma coisa que não é seu, eu arranco, por quê? Porque nada é teu. A gente diz que é nosso no sentido de que Deus nos deu. Agora, irmão, põe a cabeça, tudo em você, o ouro da sua aliança veio da terra, veio de Deus. O cimento da tua casa, é tudo de Deus, irmão. E se Deus quiser, Ele faz abrir aquela terra, desabar, Ele faz ter um caos só para mostrar, é meu, tá vendo que é meu? Está no teu nome a escritura? É bonitão, você sabia que é meu? Você sabia que é meu? Ah, mas o terreno é, sei lá, da prefeitura. Larga a mão de graça, cala a boca, não é da prefeitura nada, está no nome da prefeitura, o terreno é de Deus, quem criou a terra foi Deus. Ah, não entendeu? Entendeu? Uma vez a gente foi ganhar um terreno para uma igreja da prefeitura, aí um pastor falou, mas a gente tem que orar para comprar uma coisa nossa. Eu falei, irmão, cala a boca, meu irmão, já é nosso, isso aqui é do nosso pai, é de Deus. Deram uma concessão por 99 anos, daqui 99 renova, isso não renovar, a gente constrói uma outra, acabou. Põe no canto da cabeça, Deus abençoa mordomos fiéis. Agora, quem que é o mordomo fiel? Escreva, o mordomo fiel, ele protege e multiplica o que tem, porque ele sabe da missão. O mordomo fiel, primeiro, não fica segurando o filho de vir na igreja, não. Ele arranca o filho na casa, vem puxando ali. Vai para a igreja. Eu me matei de sentir dor e eu não vou largar você para o mundo. Mordomo fiel fala, amor, você está cansado. Eu sei que você está cansado, está no TPM. Mas nós vamos para a igreja. Põe 10 coisas aí que não vai vazar nada. Nós vamos para a igreja. Vou ficar quieto aqui, vamos para a igreja. Você está ficando em casa demais há muito tempo já. Não tem um mês que aparece na igreja. Vai para a igreja. Você acha que eu casei com você porque eu gostei? Eu casei com você porque Deus me deixou. Vamos para a igreja. Pergunta que eu te faço. Eu sei que você sabe que tudo que você tem é de Deus, conforme a disposição que você coloca tudo para Deus. Se Deus chamasse hoje teus filhos para a obra, você ia segurar eles ou não? Eu acho que está cedo. Você ia segurar eles? Se Deus chamar teu marido e tua esposa para a obra, você vai segurar eles? Hein? O bobão? Depois não fala que eu estou descendo com tudo. Quando Deus te chama, você está deixando, ou você esquece que você é dele. Esse corpinho bonitinho teu, gordinho, magrinho, é dele. É tudo dele. Essa gostosura toda aí é dele. Tudinho é dele. E Deus, ele mede o quanto que você sabe que é dele, baseado no quanto que ele pede. Me empresta o teu estômago por 1 hora. Não, 1 hora é pouco. Me empresta o teu estômago por 24 horas. Não come nada. Devolve ele para mim um pouquinho. Devolve teu filho um pouquinho para mim. Deixa ele comigo ali na igreja. Deixa. Depois não fica com raiva, que Deus está abençoando mais os filhos dos outros, não está abençoando o teu, viu? Toda vez que teu filho queria vir para a igreja, irmão, eu tenho uma raiva hoje de um povo, que o filho quer vir na igreja, quer se batizar, e não vai, e é o próprio pai, depois reclama, depois que eu estiver nas drogas, hein? Depois não reclama. Você está perdendo a ideia de que você é mordomo. Deus vai arrancar tudo, por quê? Porque Ele te deu para uma missão. Agora a pergunta que eu te faço para continuar, você entende que a tua ideia e o teu projeto é uma forma que Deus vai cumprir a missão dele nessa terra? Sabe por que Deus te deu essa ideia, desse projeto, dessa criação? Por que você vai criar esse equipamento e vai vender milhões? Porque através disso Deus vai glorificar o nome dele, fazendo você ganhar pessoas que nunca aceitariam a Jesus, porque nunca ouviriam Jesus se não tivesse alguém entrando na sala e pregando para eles o evangelho. Você vai entrar lá, através de milhões que você vai vender para alguém. Se você não vê Deus em tudo, você nunca vai ver Deus colocando a mão em tudo. Tudo é Deus. Mas tudo é por causa de Deus. Quem entende isso aqui, diga amém.
Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes e mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou você para dominar, Deus criou você para ser um mordomo. Tudo é de Deus. Agora lembre, o mordomo ele entende o seguinte: está na minha mão, mas não é meu, é de Deus, e está na minha mão por uma missão. Vamos para o último texto e a gente acaba aqui. Abra sua Bíblia, Mateus 25. Deixa eu te falar uma coisa, para você que vive preocupado com o dinheiro demais. Enquanto você não entender que o bom mordomo não vive estressado, você nunca vai entender que estresse demais não vai trazer dinheiro. Anote aí, o bom mordomo não vive estressado. Ele sabe, não é dele. Eu demorei para entender isso. Enquanto você não entender isso, você nunca vai comprar o que Deus mandou você comprar para a igreja, para a tua vida, começar o trabalho que Ele mandou você começar, porque você vai falar: cadê dinheiro? Cadê dinheiro? Cadê dinheiro? Cadê dinheiro? Aí eu não estou dormindo, olha para mim, olha para mim, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E quem disse que você tem que ficar preocupado com o dinheiro? Cala a boca. Quem te deu a missão? Foi Deus? Quem te deu a ideia? Foi Deus? O bom mordomo, ele não estressa com o dinheiro, ele faz o que a Bíblia manda, porque ele sabe, a minha parte é essa, o resto é com Deus. É difícil, porque tem gente aqui que não tem nada para o mês que vem, e você está vivendo de bico, mas você está vivendo essa vida porque você escolheu, porque você não entende que tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, eu quero o teu tempo, eu não quero o teu suor, eu quero o teu tempo, me dá o teu tempo. Se está dando certo para o outro, por que não está dando certo para você? Pergunta uma coisa para mim, responda para mim. Você, digamos assim, você é o inquilino, tem um vazamento no teu apartamento, na tua casa. Você não fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, se você de fato entende o que está no contrato, alô, está tendo um vazamento, hein? Acabou. A tua responsabilidade vai ser cuidar bem enquanto você estiver ali dentro. Você vai vigiar para não pegar e furar um quadro lá e furar um canto para dar vazamento. É a mesma coisa com tudo que você tem na tua vida. Você tem que entender que tem coisa que você tem que se preocupar para proteger. Agora, tem problemas que vão vir que, se você perder a cabeça, quer dizer que você nunca foi um mordomo de verdade. Um mordomo de verdade entende: isso aqui não é problema meu, isso aqui é problema de Deus. Deus mandou eu começar uma coisa nova, um negócio novo, que Deus vai me honrar. Eu fiz o que eu pude fazer, estou sendo fiel no meu dízimo, na minha oferta, estou sendo um bom administrador do meu dinheiro, estou usando todos os meus recursos, estou sendo econômico. O que é econômico? Uma das definições, anote aí, um dos conceitos de economizar é explorar o potencial de tudo ao máximo. Ou seja, economizar não é ficar poupando, é você pegar o que tem e explorar ao máximo. Ou seja, você faz um doce bom, está desempregado, vai fazer doce, vai vender doce. Você tem um forno parado em casa, economiza, explora, maximiza isso. Você sabe trabalhar pela internet? Vai vender, faz alguma coisa. Economizar não é ficar segurando, é você explorar o potencial máximo que você tem. Se você tem uma boa oratória, sei lá, vai gravar vídeo, vai fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, só não me fica fazendo. Deixa eu te falar uma coisa que uma vez Deus falou para mim. Eu perguntei: por que o senhor não está mandando mais dinheiro? Deus falou: porque você está pagando o funcionário errado. Você devia ter contratado o funcionário certo. Enquanto você não fizer uso bom do que eu te dei, eu não vou aumentar. Pergunta que eu te faço: você está fazendo bom uso do que Deus te deu? Responda rapidinho para você: você está gastando dinheiro certo na pessoa errada ou na coisa errada? Deus me falou: enquanto você não mandar fulano embora e não contratar outra pessoa, eu não vou mandar mais. Por quê? Porque eu sou um Deus que manda abundância para quem sabe administrar. Seja econômico, use tudo que você tem ao máximo. Tem um salário aí de 4 mil que você está pagando para alguém que não está fazendo metade do serviço. Você devia estar pagando para outra pessoa. Eu falei: o quê? Eu falei: sim, senhor. Irmão, foi questão assim, ó. É difícil falar isso aqui, mas isso é verdade. Será que você que paga a pessoa, você não está pagando uma pessoa errada? E Deus não está te mandando dinheiro? Eu queria que você respondesse para você: será que você que tem funcionário não está prosperando porque você está pagando um funcionário errado, que não deveria estar ali? Porque se você não conseguiu usar bem o recurso que Ele te deu, para que Ele vai te dar mais?
comprou coisa desnecessária, sei lá, não era hora de ter comprado. Você tem que conseguir lidar com a tua fome. E muitas vezes a tua fome é o quê? Mas eu não quero mandar fulano embora. Mas não é uma questão de não querer, não. É uma questão de entender. Você está pagando alguém que não está sendo produtivo e Deus está falando, eu não vou te mandar mais dinheiro enquanto você não contratar a pessoa certa. Você está tendo um vazamento de energia. Está queimando muito mais energia do que está sendo produzido. O termostato mostra 18 graus, mas não está sendo 18 graus no ar. Está tendo fuga de energia. Você quer um alvo, mas você não atinge o alvo. Por quê? Porque você está pagando para alguém que está fazendo você perder. O bom mordomo, ele é feliz, ele não é estressado. Por quê? Porque ele entende o seguinte, que eu tenho um limite para agir, daqui em diante é Deus. Diga aí para alguém que está do seu lado e a gente chega para o último ponto. Diga, o bom mordomo, a vida dele é fácil. Não quer dizer que não tem problema, só quer dizer o seguinte, quando tem problema ele descobre, isso é eu quem tem que resolver administrativamente ou é Deus quem vai fazer? É Deus? Sabe para mim o que é uma vida sem problema? É uma vida no qual o problema não me tem. Obrigado. Uma vida sem problema para mim é uma vida que o problema não me tem. É aquele que eu consigo dormir e falar, amanhã não sei, Deus vai dar um jeito. A senhora entende isso? Porque Deus nunca diz que não vai ter problema, Ele só diz, o problema não precisa ter você. Se você entende, é meu, fui eu quem te dei e deixa que eu vou te dar orientação. Vamos ler rapidinho, porque esse texto, ele é poderoso. Ele fala muito sobre algumas coisas rápidas que eu quero que você anote. Quantos aí acharam Mateus 25? Digam amém. Amém. Verso 14. E eu quero que você sublinhe se você puder. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Vamos parar até aqui. Primeiro, preste bem atenção nisso. Deus te dá conforme a sua capacidade. Se Deus dá conforme a sua capacidade, quer dizer que Deus olha o seu histórico. O que você conseguiu lidar lá atrás é o quanto eu vou te dar agora. Não fique bravo comigo, mas o teu salário hoje é o quanto que Deus olhou que você consegue lidar. Porque Ele fez um teste lá atrás, Ele viu que você era fiel, Ele falou, se é fiel nesse nível, eu vou te dar isso. Não fique bravo comigo, mas é a verdade. Talento aqui, você sabe, é dinheiro. Deus dá conforme a sua habilidade. E como é que eu sei que é a minha habilidade? Porque Deus te testou, Ele viu quanto que você conseguiu administrar ou multiplicar lá atrás. Você não conseguiu multiplicar um salário de 2.000 e está querendo receber um salário de 20? Não conseguiu administrar um salário de 1.500, está querendo ganhar 15.000? Como é que Deus vai te dar mais se você não soube cuidar, proteger e multiplicar o que Ele te deu? Pense nisso. O dízimo é o primeiro teste que Deus faz. Vamos ver se você consegue administrar, proteger e multiplicar bem. Ok? Vamos continuar. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Diga bem forte, dobrou. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, mordomo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Em outras palavras, eu te emprestei uma coisa que não era tua, era meu. Você protegeu o que era meu e multiplicou. Para mim, multiplicar é dobrar. Então, agora eu vou te dar uma coisa que você não tinha e agora eu vou dar coisas para você, que vão ficar com você. E chegando também, verso 22, o que tinha recebido 2, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor,
eu conhecia-te, que és um homem, sublinha isso aí, um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Está chamando o patrão dele de corrupto, de explorador, porque quem é que colhe onde não planta? É muito crente que fala, Deus é injusto. Você pode falar que nunca disse isso, mas se diz, sabe quando? Quando você falou, Deus está dando mais para o outro do que para mim. Deus está falando, nunca dei mais para o outro do que para você. Eu dei para vocês a mesma coisa, 24 horas, 1440 minutos. É que ele foi um bom mordomo e pegou as 24 horas e usou corretamente. Você foi mal. E enquanto você está ganhando 24 horas, R$100, tem alguém ganhando 100 mil. Então não fica dizendo que eu sou mal, não. Eu sou bom. Eu dei para todo mundo a mesma quantia. É que você quis se enfiar tanto no dinheiro que largou a minha presença e esqueceu meus princípios. Eu não sou injusto, não. Eu não sou mal. É você que não usou bem o que eu te dei. Você está, meu irmão, onde o teu dinheiro, onde o teu tempo te trouxe. Você está vivendo hoje na tua vida financeira o resultado do teu tempo. Você vai estar amanhã onde você está gastando o teu tempo hoje. Se você estiver mesmo aqui, parabéns, você vai longe. Agora, pense bem, você vive hoje a finança que você recebeu de acordo com o tempo que você gastou antes. Você focou direito nas coisas. Não adianta que esse cara fez para mim. Você gastou o teu tempo certo com Deus, você está bem. Você gastou o teu tempo estudando, trabalhando, se dedicando, você está bem. Vamos continuar. Verso 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância ao que não tiver, ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Agora vem verso 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Entende isso aqui? Anote rapidinho. Quem não multiplica vive o inferno. Não é justo. Se Deus te deu vida e você não multiplicar a vida em vida eterna, você vai para onde? Você vai para o inferno, sim ou não? Sim. Se você não multiplica o que Deus está te dando, você vai viver o inferno aqui embaixo. Se Deus te deu 24 horas e você não usou 24 horas corretamente, você vai viver o inferno aqui embaixo. Se você tem a oportunidade de ouvir pessoas, de aprender e não está usando, você vai viver o inferno aqui embaixo. Não é injustiça de Deus, é que Deus te deu e você não multiplicou. Agora, sabe o que é interessante? Isso aqui é uma parábola. Se é uma parábola, quer dizer que é uma história fictícia. Se é fictícia, Jesus escolheu os detalhes dela. E qual que foi o detalhe que ele escolheu? Para ele dizer como que funciona o reino dos céus, ele disse, para mim no reino dos céus, quem cresce é quem dobra. 2 virou 4, 5 virou 10. Hoje, você dobrou mesmo que Deus te deu? Ele te deu filhos. Você dobrou teus filhos em homens ou mulheres de Deus? Ou está conseguindo dobrar? Deus tem um casamento. Você conseguiu dobrar o teu casamento num ministério? Deus te deu uma casa. Você dobrou a tua casa num lar? Deus te deu uma igreja. Você dobrou perto do que? Deus te deu dons. Você prega hoje o dobro do que você pegava quando começou? Deus te deu talentos. Seus talentos estão o dobro do que você começou, porque para Deus está aqui. Se não dobrou, não é crescimento. Jesus escolheu os detalhes da parábola. Ele diz, para mim, eu quero o dobro. Se não dobrou, não é crescimento. Alguns aqui de vocês dobraram em tudo, nos dons, nos talentos. Falta alguma coisa. É essa coisa que você tem que falar. Enquanto não dobrar, eu não descanso. Por quê? Porque Deus, para Ele, crescimento é o dobro. Agora, Deus não abençoa quem faz manutenção. Anote, Deus não abençoa manutenção, Deus abençoa multiplicação. Tem gente que falaria, não, mas ele não gastou mais do que podia, ele escondeu e não perdeu. Deus está falando, para mim, o mordomo é quem protege e multiplica. Se você não está multiplicando, você vai ficar castigado. Por quê? Porque como é que eu te dou filho e você não transforma filho em homem de Deus, em mulher de Deus? Como é que eu te dou vida e você não transforma a vida em vida eterna? Você não me aceita. Irmão, põe na tua cabeça, Deus não recompensa quem faz manutenção, só quem multiplica. Você tem que ter paixão por multiplicar, você tem que falar, como que eu faço para crescer? Como que eu faço para aumentar? Se você não multiplica, e qualquer multiplicação é dobro. Você conseguiu hoje dobrar a quantidade de pessoas na tua igreja? Você conseguiu hoje, se eu for contar aqui o que tem domingo, eu já dobrei, em relação do que eu cheguei, eu dobrei. Em relação ao meu ministério, eu dobrei. Outras áreas ainda não, outras áreas eu estou, Senhor, tem que dobrar, tem que dobrar, tem que dobrar.
Deus me deu 2 filhos, até o momento eu tenho dobrado os 2, já são moços de Deus. Deus me deu casamento, até o momento eu dobrei ele, é um ministério. Deus não abençoa a manutenção, Deus abençoa a multiplicação. Não há recompensa para quem mantém, só há recompensa para quem aumenta. Você entende isso aqui? Diga amém. Deus quer ver o dobro. Agora, o que te impede do dobro? Anote: medo é o teu problema interior que Deus não resolve. Eu estou com medo de tentar e não perder. Mas peraí, se eu te der, é porque eu já sabia que você dava conta de multiplicar. Por que você nunca foi mais longe? Porque você não resolveu você por dentro. Tu é frouxo. Tu é frouxo. Tu nunca andaria sobre as águas se ele falasse: vem! Você nunca comprou além do que você podia pagar. Você nunca soube o que é andar pela fé. Você nunca começou um emprego sem saber de onde Deus ia mandar provisão. Ou se começou, ainda bem que você sabe que eu estou falando com você. Porque Deus sabia, eu não ia te dar isso que eu te dei se você tivesse com medo. O medo é a única coisa que eu não arranco de você. Por quê? Porque o medo depende de você dizer: eu sei da promessa, eu sei que eu sou mordomo, eu sei que tudo isso aqui é de Deus, e eu sei que a missão que eu tenho é maior do que isso aqui. Minha obrigação é falar: Senhor, me diz o que fazer para multiplicar o que o Senhor me deu. O Senhor me deu, foi o Senhor que me deu. O Senhor que me deu essa loja, o aluguel, o contato, foi o Senhor que me deu, não fui eu, foi o Senhor que me deu. Será que eu vou ficar com medo de perder o que o Senhor me deu? Pelo amor de Deus, irmão, já acabei o que eu tinha que falar, mas dá um tapa na mão de alguém, diga para essa pessoa: arranca esse medo, senão esse medo vai te arrancar da bênção. Diga aí, arranca esse medo. Se tu não arrancar esse medo vai arrancar a tua bênção. Presta atenção com a tua cabeça: medo é fé infectada. Medo é fé infectada. Medo significa o seguinte: você está com um problema na base. Você não é crente direito, você está com problema na base. Você esqueceu que eu sou dono de tudo, porque você não se enxerga mordomo. Você acha que não, essa casa é minha, não é tua nada, rapaz, essa casa que te deu fui eu. Não, mas a minha vida, que tua vida o que, rapaz? A tua vida é minha, fui eu que te dei ar para respirar, rapaz. Eu já terminei. Se você não arrancar o princípio de todo o teu fracasso, você não arranca tudo aquilo que vai te destruir, que é o medo. O diabo sempre vai usar o medo. Medo. Deus abençoa corajoso, não é frouxo. Se Deus abençoa corajoso, quer dizer que Deus nunca disse para você que ia ficar leve. Ele só diz para você: se você sabe que eu sou dono de tudo, você tem que ter paz no teu coração para saber. Vai dormir, que você sabe, uma parte fica comigo de responsabilidade. Eu sou o dono, você é o inquilino. O corpo é teu, cuida bem do teu corpo, cuida bem da tua saúde. Sou eu quem garanto que você vai sobreviver à cirurgia. Ok? Você sabe que os teus filhos são meus? Cuida bem deles, cria eles. Se eles tentarem fazer, deixa comigo. Você sabe que eu sou dono deles, eu vou trazer eles para mim. Sabe, uma coisa interessante para Maria: quando a Bíblia diz que se você ensinar o filho, pense nisso. Se a Bíblia diz que você ensinar o filho a criança no caminho que deve andar, não vai se desviar. Não se desviar ali não significa necessariamente que ela nunca vai fazer nada de errado. Também quer dizer o seguinte: que mesmo que ela se desvie, uma hora ela vai acabar voltando para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Porque ela sabe: não foi assim que minha mãe me ensinou, deixa eu largar esse negócio aqui, não está dando certo, isso aqui está me matando por dentro, deixa eu ficar com Deus. Agora eu te pergunto: o princípio da mordomia a gente já acabou. É o princípio mais importante. Saber o quê? Eu não sou dono de nada. Deus é o dono. Eu tenho que obedecer com a palavra dele. Pense nisso comigo. Pense comigo nisso. Você é um jovem rebelde. Estava morando debaixo da ponte. Você estava destinado ao fracasso. Você fez tudo de errado. Você nasceu pobre e estava vivendo na pobreza. Aí você um dia foi lá e quebrou, estourou um banco e te prenderam. Prisão de 200 anos. Aí veio um homem milionário, pagou a fiança e falou: estou te soltando. Aí esse homem vai e leva você no cartório e fala: a partir de hoje você é meu filho. Aí esse homem, como se não bastasse, chegasse e falasse: ó, é o seguinte, a partir de hoje você é meu filho, nunca te vi antes,
e você vai fazer parte do negócio da família. Eu tenho um filho mais velho, você vai sentar na mesa da diretoria, você vai cuidar de todo o conglomerado. Você nunca soube de nada. Aí ele fala para você o seguinte: fique em paz, você não sabe fazer nada, mas está aqui o manual de instruções da empresa. Funciona assim. Irmão, Jesus fez isso com você. Teu problema é que você está com tanto espírito de mamão que você não consegue mais confiar que você é mordomo. Fique em pé em nome de Jesus.